aproveitando esse gancho do que não é, né? Como é importante estarmos com o coração no lugar certo, né? Porque muitas pessoas até olham o conceito e pensam, olham, digamos, como uma oportunidade. Uma oportunidade, de repente tem uma oportunidade ali, eu vou, Deus vai abençoar, vai prosperar, e aí você se perde no meio do caminho. E não pode ser só oportunidade, tem que ser um propósito, né? Você tem que ter esse perfil que é um missionário de fato, que vai se envolver com aquele lugar, assim como é um missionário hoje que larga tudo, vai para uma outra região, ele vai ter que passar um ano entendendo o idioma, se aculturando. Assim também tem que ser o missionário empresário, né? Ele está indo com um propósito, ele não está vendo oportunidades. Então, as pessoas que estão olhando mais oportunidades, que não dê esse passo, porque acredito que não vai ter queremos um carimbo do Senhor e não vai ter, porque o coração está no lugar errado, né? Muito interessante, muito bom. Agora, um ponto que é interessante comentarmos, historicamente, falamos muito como o brasileiro tem esse perfil para ir para qualquer lugar do mundo, né? Como missionário. E quando olhamos, trazemos isso também para o campo do empreendedorismo, não é diferente. Nós temos, se você pesquisar rapidamente aí no site, no Google, Sebrae, PIB, microempreendedor, você vai encontrar números muito interessantes. Por exemplo, 30% do PIB brasileiro vem de micro e pequenos empreendedores. Então, se é uma grande base da nossa economia, e nós temos uma economia muito forte, é esse mesmo conceito que vai estruturar a economia de países pobres, de países fechados. E esse micro e pequeno empreendedor, e aí eu estou falando de MEI, eu estou falando de micro, eles também, eu peguei aqui uns números do site, né? No primeiro semestre de 2022, eles foram responsáveis por 72% dos empregos. Imagina a força que uma pessoa que quer montar um negócio tem para gerar negócios, né? E o número total de micro e pequenas empresas equivale a 99% das empresas todas abertas no Brasil. Então, nós não estamos pensando em atuar apenas com grandes corporações, grandes empresas para entrar nos locais. Qualquer prestação de serviço ou um pequeno comércio, essa criatividade que o brasileiro já tem nato, né, de criar algo, se você tem esse coração correto, pode ser a grande oportunidade para iniciar algo fora do Brasil, né, com esse propósito, né, de mudar aquela sociedade. A Samara Brandão também falou de um exemplo americano que eu achei muito interessante no comentário dela. Uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, que é a influência dos relacionamentos. Então, eu vou pegar aqui uns dados, né? Ela disse que essa pesquisa mostrou que os empresários cristãos nos Estados Unidos, eles, no decorrer do ano, irão interagir com 118 milhões de pessoas, sendo cristãos ou não cristãos. Mas ela tem essa interação com 118 milhões de pessoas, com uma média de 2.080 horas para cada uma delas. Ver o alcance de relacionamento que o empresário cristão tem lá nos Estados Unidos. E aí, quando se compara com pastores americanos, esses pastores americanos irão interagir com 8,8 milhões de pessoas, com apenas 12 horas com cada uma delas. Ó, o impacto, né? Muitas vezes queremos colocar a salvação do mundo nas costas dos pastores e missionários. E o empresário cristão não percebe que ele é uma grande oportunidade de também ser um pregador, né, da palavra, alguém que ministra, porque ele está relacionando não só com os funcionários, ele se relaciona com fornecedores, ele se relaciona com clientes, a empresa mesmo pode ser uma grande influência para a sociedade. Então, existe um papel, né, que tem que haver esse despertar no cristão empresário também em relação a isso. E aí nós podemos ver, então, essas portas, essas oportunidades se abrindo. Daqui a pouco nós vamos trazer alguns exemplos, nós vamos perceber isso, né, como
esses negócios têm, de fato, impactado. Como nós já temos um DNA empreendedor e se o Senhor tem despertado para isso, que tenhamos essa clareza de entrar naquele lugar, entrar naquele país e realmente atuar de uma forma impactante, né? Uhum. E não necessariamente querendo pensar numa grande empresa, mas pode começar com algo pequeno. Eu tenho 2 startups, né? E eu tenho visto como as duas elas operam em dores que acontecem ao redor do mundo. Uma está relacionada à morte no trânsito, a outra está relacionada à origem dos alimentos. E quem é de inovação sabe que até a startup começar a ter um faturamento, leva-se um tempo. Então, leva-se uma escola, digamos assim. Mas nem por isso ela deixa de ser a chave que vai entrar nesses países, nessas nações. Uhum. Pode começar do nada, mas ali o próprio Senhor, aí sim, ele respalda, porque é ele quem está despertando, e se é ele quem deu essa palavra, nós podemos caminhar com tranquilidade sobre ela, né?